Olá, meus irmãos, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Araújo, líder de adolescentes e de jovens aqui na igreja, você deve conhecer, e eu estou passando aqui para começar uma série de vídeos curtos com testemunhos a respeito de batismo com o Espírito Santo. E o objetivo aqui é te encorajar, te incentivar, te convidar para estar conosco na Semana de Pentecostes, que vai começar no dia 1 de junho. E como eu disse, a ideia é que os testemunhos que você vai ver daqui para frente te encorajem, te incentive a vir para a igreja e buscar pelo Espírito Santo e seus dons. E para começar a falar um pouco sobre o meu testemunho, eu preciso começar a falar um pouco sobre mim. Eu não cresci num lar evangélico cristão, então quando eu me converti e comecei a conhecer um pouco mais sobre o mover do Espírito Santo, eu fiquei com muita dúvida, muita incredulidade, muita desconfiança. Eu tenho uma história longe mesmo assim dos dons do Espírito e eu não conhecia nada, e eu também, digamos que eu era muito inteligente. Eu sou formado, eu tenho 2 faculdades, eu fiz curso de pós-graduação também, eu tenho um jeito muito analítico de lidar com as coisas, então eu confesso que quando a gente fala de poder do Espírito Santo, aquilo era uma realidade muito distante para minha mente. Aquilo era realmente uma coisa muito distante para minha realidade. E depois que eu coloquei na cabeça, depois que eu conheci a profundidade daquele versículo que fala que é Deus que opera em vós o querer e o efetuar, eu percebi que aquele querer pelo Espírito Santo era um desejo de Deus para mim. E aí eu comecei a buscar. E eu queria muito frisar essa palavrinha aqui para vocês nesse vídeo, a busca. Né? Os dons, o mover do Espírito Santo é sobrenatural, mas a busca nossa, meus irmãos, ela é natural. E eu comecei a buscar ao ponto de começar a colocar em todas as campanhas que a gente tinha aqui na igreja, batismo com o Espírito Santo. Nos projetos de vida eu colocava batismo com o Espírito Santo. E eu comecei a buscar, meus irmãos, do jeito que eu perguntava para os pastores aí, do jeito que eles tinham sido batizados, como foi. Eu comecei a perguntar e comecei a ser sincero que eu sabia que eu não era batizado, embora eu soubesse que estava com o Espírito Santo em mim. Eu sabia que não tinha acontecido esse batismo com o Espírito Santo na minha vida. Eu reconheci isso e comecei a buscar. E foi muito interessante porque eu quero deixar claro aqui algo que aconteceu comigo, algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, algo que funcionou comigo. Isso não é uma doutrina, isso não é um mandamento, não quer dizer que tenha que ser assim com você também, que está nessa busca. Mas eu comecei a me esforçar mesmo, assim, sabe? Pedir mesmo para o Espírito Santo, ao ponto de fazer jejuns com esse objetivo. Então eu fazia jejuns, pelo mover da mão de Deus a favor da minha vida, para ser batizado com o Espírito Santo. Eu cheguei a fazer um jejum de 3 dias, jejum de Esther, fiz um jejum de 3 dias só na água, pedindo outras questões pessoais, né, com uma consagração ali, e também pelo batismo do Espírito Santo. Lembra que eu falei? Tava tudo que eu pedia para Deus tinha ali batismo do Espírito Santo, que eu sabia que era o revestimento do poder dele. E eu fiz esse jejum de 3 dias e até então nada. Mas aprendendo, né, que o jejum não quer dizer que as coisas vão acontecer ao final do jejum. Então eu continuei buscando. E você me conhece, né? Desde então eu venho servindo aqui como líder de jovens e de adolescentes, outras áreas da igreja que eu posso ajudar, eu estou ajudando, mas sempre buscando ali. E até que no ano passado, né, no meio da pandemia, eu de novo fiz um jejum de 3 dias. E de novo, meus irmãos, eu não estou aqui para mostrar serviço para vocês, para falar que eu sou melhor que ninguém e nem te incentivar a fazer um jejum desses se o Espírito Santo não confirmar no seu coração. Esse é o meu testemunho. Então eu fiz um jejum de 3 dias também por outras questões, um renovo de Deus, sabe? Algumas causas ali de intimidade com Deus e batismo com o Espírito Santo no fim da lista sempre. Aí, meus irmãos, terminei o jejum, foi um período realmente muito desafiador, né? O segundo jejum ali, e, embora eu já tivesse feito uma vez, e comecei a viver minha vida. Aí eu fui fazer uma visita na casa de uma pessoa, né? Junto com a Carla. E a gente foi fazer uma visita ali e eu percebi, assim, um desafio espiritual pela vida daquela pessoa. E a gente conversando, e a gente aconselhando, só a Carla, essa pessoa e eu.
E a gente conversava, até que depois de um bom tempo de conversa e aconselhamento, veio a hora de ir embora. Mas vamos orar antes de ir embora. E aí, meus irmãos, eu confesso para vocês que eu estava orando como eu sempre oro. Eu não estava orando assim, clamando pelo poder do Espírito Santo sobre a minha vida, mas eu estava orando pelaquela pessoa, pelas causas que ela tinha exposta ali. E aí eu orando, daqui a pouco, meus irmãos, daqui a pouco o sobrenatural aconteceu. Aleluia! E eu oro aqui para que você também contemple, para que você também passe por esse momento. O sobrenatural aconteceu. O poder de Deus veio sobre mim e é impressionante, eu não consigo descrever, é algo realmente sobrenatural, em que as palavras não eram minhas, o fôlego não era meu e o principal, o controle também não era meu. Sabe, foi um momento assim de realmente batismo, e quando eu fui ver, eu estava orando em línguas estranhas, eu estava tendo visões a respeito da minha vida, a respeito da vida daquela pessoa, e eu declarei aquilo para ela ali, nas palavras, numa revelação, e o Espírito Santo me consumindo, se é assim que eu posso dizer, o Espírito Santo me revestindo, até a hora que eu fui caindo em mim novamente, até a hora que eu percebi o que estava acontecendo, a alegria tomou conta de mim, eu continuei orando mais por aquela pessoa, e quando eu fui ver, já estava chorando a pessoa e a Carla também, mega molhada de tanto choro, porque era o mover do Espírito Santo naquele lugar. E desde então, meus irmãos, a minha vida não foi mais a mesma. Espiritualmente falando, muita coisa mudou. As minhas leituras da Bíblia foram diferentes. Eu lembro que pouco tempo depois, sabe, as palavras parece que saltavam aos meus olhos, né? E por favor, não pense que eu estou querendo aqui exagerar, que eu estou querendo espiritualizar friamente as coisas. Não é, o meu testemunho mesmo, incentivando você nessa busca. Então, eu comecei a orar com mais ousadia, eu comecei a declarar as coisas sobre a minha vida, sobre o meu ministério com mais ousadia também. Eu comecei a ter mais certeza das coisas que o Espírito Santo estava me falando, até então eu tinha dúvida. E desde então, os meus momentos de oração e de intimidade com Deus têm sido diferentes. Então, meus irmãos, lembra do que eu falei? Eu fiz jejuns, eu coloquei em projetos de vida o batismo pelo Espírito Santo sobre a minha vida. Então perceba, foram anos, mas uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui é que o batismo pelo Espírito Santo é sobrenatural, mas a busca, ela é natural. Você quer o Espírito Santo? Tenho certeza que Deus também quer isso para você, porque Ele opera em nós o querer e o realizar. E está chegando aí a semana de Pentecostes, e eu espero que você esteja motivado, eu espero que você se motive, eu espero que vocês lembrem que Deus não abre mão de você, Deus quer selar você, Deus quer te revestir de autoridade e de poder, e Deus quer muito que nós demos esse passo de fé para que a gente seja revestido do poder para declarar com ousadia a palavra dele. E assim também eu queria deixar uma lembrança de quando os discípulos de Jesus saíam e voltavam maravilhados, falando, né? Uau, nós expulsamos demônios, e aí a gente ficou admirado, né? Usando o teu nome. E Jesus falou, não fiquem felizes por isso, fiquem felizes porque o seu nome está no livro da vida. E eu confesso que esse versículo, embora não seja muito contexto ali, também falou muito comigo quando eu lembrei do meu batismo com o Espírito Santo. Eu falei, uau, o Espírito Santo está comigo, eu estou com Jesus, Jesus está comigo, meu nome está no livro da vida. E aí eu misturei tudo quanto é promessa de Deus na minha vida. E eu espero que você também tenha esse momento, eu espero que você também tenha esse encontro com o Espírito Santo. Eu espero que você busque o Espírito Santo nessa semana que está chegando. Que Deus abençoe você. Nos vemos na semana de Pentecoste. Em nome de Jesus, não deixe de buscar. Fiquem na paz. Senhor Jesus.